Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu falarei sobre o complicado sistema político de governo da Áustria-Hungria, a monarquia dual. A Áustria-Hungria foi o primeiro país a declarar guerra em 1914. Antes disso, foi um grande e poderoso império que ocupou uma parte considerável da Europa e incluiu muitos grupos étnicos e linguísticos diferentes. O território era bem grande. Ele media quase 700 mil quilômetros quadrados e ocupou grande parte da Europa Central, da região montanhosa do Tirol ao norte da Itália, as planícies férteis da Ucrânia, as montanhas da Transilvânia, na Europa Oriental. Dentro desse território, 11 grandes grupos étnicos linguísticos estavam espalhados: alemães, húngaros, poloneses, tchecos, ucranianos, eslovenos, eslovacos, croatas, sérvios, italianos e romenos, sob o domínio da elite governamental austríaca e húngara. Mais de 52 milhões de pessoas viviam nesse país multiétnico, cuja capital era Viena. Como a Alemanha, o Império Austro-Húngaro era um país recente. Foi formado em 1867 por um acordo de compromisso entre os austríacos de Viena com os húngaros de Budapeste. Os dois estados tinham status iguais, com capitais e sistemas políticos próprios, mas com elementos em comum, como a figura do imperador e os ministérios da Marinha, Finança, Guerra e Negócios Estrangeiros. Uma breve história dos dois reinos. A Áustria era um arquiducado e era mais um dos principados, reinos e ducados de etnia germânica que formavam o Sacro Império Romano Germânico. O primeiro imperador da Áustria foi Francisco I, que detinha até então o título de imperador do Sacro Império Romano Germânico, ao qual ele abdicou quando o império foi dissolvido por Napoleão Bonaparte, na reorganização dos Estados Germânicos em 1806. No intuito de manter o título imperial, ele elevou o arquiducado da Áustria de um arquiducado para o império, e daí a Áustria tornou-se independente dos vínculos com os Estados Germânicos. O Reino da Hungria, por sua vez, foi um estado da Europa Central formado pelo povo de etnia Magyar, que existiu de fato na Idade Média, no ano de 1000 até 1526, quando foi anexado pelos turcos otomanos. Desse ano em diante, a Hungria se tornou parte do Império Otomano até a derrota deste em 1686 pelo Império Austríaco, que passou a governar os territórios do reino, ocasião em que o título Rei da Hungria incorporou-se à lista de títulos oficiais do Imperador da Áustria. Em 1867, para acalmar as revoltas húngaras que ameaçavam a estabilidade do Império Austríaco, o imperador austríaco Franz Joseph fez um acordo com a aristocracia húngara, que concedeu status para a Hungria igual ao do território austríaco. A organização política do império era complexa e incomum por causa de suas origens como dois reinos separados. Também era conhecida como monarquia dual. O imperador austro-húngaro era também coroado rei do Reino da Áustria e rei da Hungria. Cada uma das duas monarquias do império continuava a existir por conta própria. Cada um dos dois reinos tinha o seu próprio parlamento, primeiros ministros, gabinete e um certo grau de autonomia doméstica. A Áustria-Hungria era supervisionada por um governo imperial responsável por questões de política externa, comando militar e finanças conjuntas. Este governo era composto pelo imperador, os primeiros ministros das duas partes e mais 3 ministros nomeados, além de membros da aristocracia e representantes dos militares. Como se poderia esperar em uma união política desse tipo, os desentendimentos entre as partes governantes eram frequentes. Franz Joseph governou o império desde seu início em 1867. Em teoria, o poder do imperador era absoluto, mas ele geralmente governava como um monarca constitucional, contando com o Conselho de Ministros. Franz Joseph teve um relacionamento difícil com Franz Ferdinand, seu sobrinho, e a partir de 1889, herdeiro do trono. O velho imperador não gostava das visões políticas de Ferdinand. Ele o considerava insosso, muito facilmente influenciado, fraco e mal preparado para manter a frágil monarquia dual. A força militar da monarquia dual austro-húngara durante a Primeira Guerra Mundial
era essencialmente composta por 3 exércitos, um pertencente ao Reino da Áustria, outro ao Reino da Hungria e uma terceira força militar recém-criada chamada Exército Imperial e Real. Havia diferenças consideráveis entre os três. Os 2 primeiros exércitos eram mais antigos e eram protegidos por seus respectivos parlamentos. Por isso, receberam mais financiamento e melhor equipamento e treinamento. O exército imperial, em contraste, carecia perpetuamente de oficiais qualificados e a maioria dos oficiais era de etnia austríaca. Isso tudo criou problemas porque os oficiais austríacos falavam alemão, mas a maioria dos soldados eram húngaros, tchecos, eslovacos e outros povos que viviam dentro das fronteiras do Império. Para combater a lacuna da linguagem, os soldados alistados aprenderam um conjunto de 68 comandos de uma única palavra. Isso permitiu que o exército imperial e real funcionasse, embora com considerável dificuldade de comunicação. A maioria dos soldados eram recrutas, o que não ajudava no moral. Apesar dessas dificuldades, o exército imperial austro-húngaro foi tão profissional quanto se poderia esperar. Seu alto comando e seus oficiais recorreram a métodos militares prussianos, e a maioria dos regimentos estava comparativamente bem equipada com modernas armas de pequeno porte, metralhadoras e artilharia. O tratamento desigual, dados às diversas províncias e nacionalidades, levou frequentemente a conflitos e movimentos de autonomia, em especial nos Balcãs, onde a Áustria havia anexado a Bósnia-Herzegovina em 1908. Como sabemos, a guerra e seus efeitos acabaram por acelerar o fim desse império. Em seu lugar, surgiram vários países independentes. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, você já sabe, né? Deixe seu like. E se é novo por aqui, compartilhe e se inscreva. Até a próxima.